Tarde, acho que boa noite já, né? Quase, boa tarde. Primeiramente, pedir desculpas pelo atraso, nós estávamos aqui numa reunião muito importante com o chefe do Executivo, mas vamos começar, então, a nossa audiência. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, os vereadores aqui presentes, para fazermos a composição da mesa. Convido o secretário municipal da Fazenda, o Nestor Carlos Seabra Moura, para ter assento à mesa, assim como a Camila Oliveira Davi, diretora do Departamento de Orçamento e Programação, para ter assento à mesa. Sim. Antes de iniciarmos, também gostaria de registrar e já agradecer a presença do vice-prefeito, Nizar Alcatibe, secretário municipal de governo, Fernando de Paiva Poço, procurador-geral do município, Dalmo Luiz Rumier, e o secretário municipal de controle interno, Vanderlei Elias Colhado. Também, sempre presente aqui, minha querida Rita de Cássia Raimundo, coordenadora do PROCON. Obrigado pela presença, senhores e senhoras, obrigado pela presença, quem nos assiste na internet. Os esclarecimentos, então, sobre a audiência pública. As audiências públicas, elas têm duração de 4 horas e são realizadas para dar oportunidade à comunidade de discutir assuntos de interesse geral. E também é neste momento que nós possibilitamos a participação popular no processo legislativo. Esta audiência específica é para discutir o processado legislativo de número 73 de 2016, que contém o projeto de lei complementar que dispõe sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. Quem não se inscreveu, mas deseja apresentar propostas ou perguntas durante esta audiência, poderá se manifestar por escrito através do formulário que será distribuído. Os trabalhos estão sendo também transmitidos pela internet, através do portal da Câmara, www.pocosdecaldas.mg.leg.br. As sugestões ou perguntas podem ser também enviadas pelo Facebook. Após o encerramento, o áudio e o vídeo de todos os trabalhos ficam disponíveis no site da Câmara Municipal. Importante audiência pública em que vamos discutir, vamos dizer assim, o planejamento estratégico para a utilização dos recursos em 2017. Importantíssima seria ter esse plenário lotado para discutir os destinos, né, as diretrizes para nossa querida Poços de Caldas. Gostaria aqui de registrar a presença do vereador Marcos Tadeu, vereador Joaquim, vereador Jonei, vereadora Maria José, vereador Antônio Carlos, vereador Paulo Tadeu, vereador Rogério Carrilho, primeiro secretário desta casa, e o vereador pastor Valdir Sementilli. Vou passar, então, agora o pronunciamento da mesa. Oi? Não está aqui. Primeiramente, então, desculpa, Rogério, que não está aqui na minha programação, eu não sabia. A fala, então, do vereador Rogério Carrilho, aqui pela Câmara Municipal, da Comissão de Finanças, para fazer a sua exposição. Boa noite. Queria saudar aqui a presidente da casa, a vereadora Regina Sioff, saudar aqui o secretário de Finanças, Nestor, a Camila, a senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Primeiramente, queria agradecer a nossas assessorias aqui, que preparou um pequeno material
para que fosse apresentado, embora a maioria dos senhores, senhoras vereadoras conheçam, mas é importante, disponibiliza isso também via internet. E essa audiência pública trata realmente da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só para a gente ir acompanhando, né? Ela é a ponte entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Os objetivos da LDO: dispor sobre alterações na legislação tributária, autorizar ou prever a concessão de qualquer vantagem, benefício, contratação ou criação de cargos, dispor sobre o equilíbrio, receita, despesa, orientar a lei orçamentária anual, selecionar dentre os programas do PPA aqueles que terão prioridade no orçamento do próximo ano. A compatibilização das leis orçamentárias obedece à seguinte hierarquia: Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, o Plano Diretor, o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Todas as ações de despesa da administração municipal devem estar previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a posterior composição do orçamento do município. A LDO é o instrumento de planejamento e priorização das ações governamentais para o próximo exercício financeiro, compatível com o plano plurianual. Se for bem planejada e depois bem executada, é uma excelente ferramenta para uma boa administração e também facilita a ação fiscalizatória da Câmara Municipal quanto à aplicação dos recursos públicos. Aprimoramento e modernização da legislação tributária, sendo que qualquer projeto deve ser enviado à Câmara com projeto menos 90 dias de antecedência do final do exercício financeiro. Efetiva implantação do sistema de informações de custos, medida esta prevista por vários anos, mas ainda não implementada. Normatização dos auxílios e subvenções sociais a entidades privadas de assistência, devolução dos recursos da Câmara Municipal não só no final do exercício financeiro, mas em outras datas de acordo com a conveniência do Legislativo, incentiva a participação popular no processo de elaboração da lei orçamentária. Dispõe sobre a fiscalização orçamentária e financeira a ser exercida pela Câmara, dá diretrizes para os investimentos das empresas públicas, DME e águas minerais, dispõe sobre o refinanciamento e consolidação da dívida pública do município, revisão geral da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos, criação de centro de empenhos para facilitar o controle das despesas do município, previsão de desconto do IPTU e até 8% para o pagamento à vista. O sistema orçamentário formado pelo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois a Lei Orçamentária Anual, serve de parâmetro para um bom governo. É um meio para o controle e fiscalização tanto pela Câmara Municipal quanto pela população em geral, uma vez que é a norma que direciona as ações do governo nos momentos de transição, como é o caso de 2016, quando serão realizadas novas eleições. Assim, pode ser utilizada como um instrumento de transparência para o acompanhamento das ações políticas e de governo pela população em geral. Eu queria aqui aproveitar, ainda em tempo, de fazer uma saudação aqui ao controlador do município, Dr. Vanderlei, o vice-prefeito, amigo, companheiro Nizar, a doutora Rita, diretora do PROCON, e não sei se estou falhando com alguém, mas e desejo a todos aí uma boa e excelente audiência pública. Obrigado, vereador Rogério Carrillo. Quero também registrar aqui a presença do vereador Tiago Cavelanha e também a presença do vereador professor Flávio Faria. Agora sim, então, eu passo a palavra para o secretário Nestor, secretário da Fazenda, para suas considerações em relação à LDO para 2017. Eu gostaria de saudar inicialmente
doutora Regina Sioff, que preside essa audiência pública, a Camila, diretora do Departamento de Orçamento, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor vice-prefeito Nizar, os colegas secretários, secretárias e todos os demais presentes a essa audiência pública. Como o vereador Rogério já expôs de forma muito clara, muito objetiva, para que serve, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, então nos resta adentrar em outros quadros e expor outras questões que nós julgamos relevante, que é abordado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inicialmente, a gente gostaria de registrar que é imensamente difícil para a administração pública hoje, diante de uma realidade externa de muita incerteza, quando você tem uma incerteza com relação ao desempenho, por exemplo, da economia mundial no curto e no longo prazo, isso muito devido ao fato da forte desaceleração da economia chinesa, da queda dos preços de commodities e de matérias-primas no mercado internacional, afetando de forma muito grave a balança comercial dos países em desenvolvimento, um cenário doméstico de forte retração da atividade econômica, impactando muito negativamente a arrecadação pública, né? Com uma taxa de desemprego elevada, queda na massa salarial, do poder aquisitivo da população. Não obstante esse quadro, ainda temos uma inflação bastante elevada, né? Ainda que menor do que aquela registrada em 2015, que atingiu pelo IPCA mais de 10%. Então, diante desse difícil quadro, né, além de toda a conturbação política que o país está atravessando no momento, uma turbulência muito grande, é nesse cenário difícil que a administração pública tem para trabalhar com relação a prever receitas para o próximo ano e fixar despesas. Lembrando que a LDO ela passará a vigorar a partir de 2017, primeiro ano de uma nova gestão pública, né? Bom, considerando esses aspectos levantados, nós estabelecemos a previsão da receita com as informações disponíveis que temos hoje pela imprensa especializada e pelos órgãos de levantamento de informações a nível de Estado e a nível federal. E a previsão, com base previsão da receita, com base nas premissas que estão nesse quadro, nos levaram a estabelecer, com base nas informações disponíveis, um crescimento modesto, ainda que modesto, de 0,4% do produto interno bruto, que são as riquezas produzidas no país durante um espaço de tempo, que geralmente é um ano, para 2017 e para 2018, um crescimento um pouco mais robusto de 1,7%. Essa é as nossas previsões com base em informações disponíveis. Com relação ao IPCA, inflação, uma previsão de 5,7%, um pouco menor do que a inflação prevista para esse ano, de 2016, na faixa de 7,4%, 7,6%,
segundo informações disponíveis até aqui, e uma inflação um pouco mais reduzida em 2018, de 5,1%. A tendência, pelo que temos acompanhado, é o índice de participação do município no ICMS ter um ligeiro crescimento, né? É o que tem ocorrido nos últimos anos, em que pese a desativação de linhas de produção de indústrias importantes aqui da cidade e, de certa forma, compensado com o surgimento de outras plantas industriais que, felizmente, estão ocorrendo lá no Distrito Industrial. Além dessas premissas mais gerais ou macro, né, nós também, na Secretaria da Fazenda, inferimos premissas tais como as que estão relacionadas aí na parte de baixo, né, do quadro. A eficiência da arrecadação da Prefeitura, que a gente sempre procura melhorar a gestão da receita, principalmente de competência do município, né, que é o IPVA, o ISS, a dívida ativa, né, o ITBI. Há também uma estimativa para melhoria da eficiência da arrecadação do Estado e da União, em que pese esse quadro de dificuldades gerais que a gente colocou, e o aumento do índice de participação do município na partilha do ICMS do Estado, que nós estamos estimando para 2015, 2017, uma redução, e 2018 já um crescimento. O próximo quadro, ele procura detalhar a arrecadação do município, comparando a receita orçada do orçamento, da lei orçamentária que está em curso, com a previsão para os próximos 3 anos, né? Essa previsão, basicamente, ela é retirada do PPA, que foi aprovado aqui pela Câmara no primeiro ano de gestão do prefeito Heloísio, ou seja, em 2013, né? O que evidencia aí em razão desse quadro de recessão que foi colocado, a gente está prevendo, a Secretaria da Fazenda está prevendo uma pequena redução da arrecadação do município para o próximo ano, 2017, relativamente a esse ano aqui. É uma redução modesta, de 2,7%, né? No caso das receitas correntes, que envolve as receitas de competência do município, IPTU, ISS e TBI, mais as transferências concessionais legais por parte da União e do Estado. E no caso da receita de capital, a estimativa é que haja uma redução um pouco mais acentuada, em torno de 13%, em valores nominais, cerca de 7,7 milhões. No total, está lá na linha de baixo, a receita total líquida, que é a receita total. Receita total é a receita corrente mais a receita de capital, menos o que é retido do Fundeb, né? Então, no comparativo, receita total líquida de 2016, que é de 617,5 milhões, contra uma previsão para 2017 de 595,8, evidencia uma queda em valores absolutos de 21,7 milhões a menos, que é a previsão de arrecadação, e em termos relativos, uma redução de 3,5%.
próximo quadro, ele mostra a despesa da mesma formatação com relação à arrecadação. O que chama atenção é que a despesa também estimada para 2017 está tendo uma pequena redução, uma redução menor, né? A despesa corrente no geral, ou despesa de custeio, ou despesa de manutenção, termos análogos. A despesa com a folha, em linha com o quadro que foi mostrado das premissas, está sendo estimado um crescimento de 5,7%, que é a estimativa de inflação que está sendo prevista para 2017. Algo que chama atenção é que a despesa de custeio da prefeitura, no último quadro que nós vamos mostrar, o último gráfico, acho que vai ficar mais claro o quanto tem crescido a despesa de custeio aqui na prefeitura, o que não é surpreendente com relação a outras cidades, né? À medida que vai caindo a arrecadação, geralmente o custeio aumenta e isso, de certa forma, impacta negativamente a despesa de investimento. É o que está acontecendo aqui na Prefeitura de Poços, também, a exemplo do que está ocorrendo em outras cidades no país e estados também. Então, no caso de investimentos, a comparação entre 2017 e 2016 já aponta uma redução bem mais forte, de pouco mais de 47%, que está sendo estimado de queda em relação à previsão desses 69,4 milhões previstos para 2016, o que provavelmente não deve ocorrer, devido a esse quadro recessivo que vive o país. Então, as transferências previstas, que seriam da União e do Estado, uma grande parcela não se efetivará. Então, basicamente, as despesas para 2017, elas estão em linha com a arrecadação prevista para 2017, que totaliza os 595,8 milhões de reais. Como já salientamos, uma queda de cerca de 3,5%, uma redução de 21,7 milhões em valores absolutos. Esse quadro ele mostra como é que está a previsão da distribuição da arrecadação prevista para 2017 entre os órgãos da administração pública, né? A começar pela Câmara, né? A previsão para 2017 de pouco mais de 19 milhões de reais. A Prefeitura está tendo uma previsão de redução de cerca de 6% para 2017, em relação a 2016. Em valores absolutos, isso dá pouco mais de 31 milhões, comparando os 495,3 milhões previstos para 2017, contra os 526,8 milhões quase, que é a previsão para 2016, para esse ano. No caso da Autarquia Municipal de Ensino, não há nenhuma alteração para 2017 em relação a esse ano. Para o DEMAI, o crescimento é de cerca de 12% para 2017, o incremento em valores absolutos de 6,8 milhões. E, no caso da Fundação do Jardim Botânico, crescimento relativo de 5%, e, em termos absolutos,
um crescimento de pouco mais de R$100 mil. Então, esse é o quadro da distribuição da previsão de arrecadação para o município que a Secretaria da Fazenda está projetando para o próximo ano. Pode ter, evidentemente, alguma variação, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias é entregue para apreciação dos senhores vereadores e vereadoras aqui na Câmara, né, no mês de abril, e o orçamento, geralmente, ele vai ser fechado em setembro. Então, provavelmente, com esse quadro de incertezas que nós já comentamos, há a possibilidade de algumas previsões serem revistas em função de novas premissas que possam vir a surgir durante esses próximos meses aí. Esse gráfico, ele mostra uma projeção, uma previsão do resultado primário, né, que ele é apurado pela despesa total e em relação à receita total, subtraindo as receitas financeiras e despesas financeiras. O resultado primário é a barra azul, né? E o resultado nominal, ele indica a variação da dívida municipal, que é a barra vermelha. Então, para esse ano, é o valor que consta na LDO, aprovada aqui pela Câmara o ano passado, a LDO para esse ano, que está em vigor, que consta um resultado primário de pouco mais de 10 milhões de reais e um resultado nominal de pouco mais de 37 milhões de reais, 37,8 milhões de reais. O gráfico está em milhões, né? E para os anos subsequentes, para 2017, uma leve redução, né? No caso do resultado nominal, e dá para observar que o resultado primário ele se mantém basicamente constante, né, ao longo desse período de 2015 a 2019, salientando que a previsão do resultado nominal para 2018 e 2019 está apontando uma redução do estoque da dívida do município. Essa é uma previsão que está sendo feita no momento pela Secretaria da Fazenda. O próximo gráfico, ele mostra, no período de 2015, uma projeção 2017, 2018 e 2019 da dívida consolidada, ou dívida bruta, que é a barra mais escura aí, azul, e a dívida líquida, né? Consolidada líquida, que é a dívida consolidada ou dívida bruta menos os ativos que a prefeitura tem depositado em banco, né? Então, a previsão que a Secretaria da Fazenda está fazendo para o estoque da dívida bruta ou consolidada em 31 de dezembro desse ano, com base em informações até o presente mês, é que feche esse estoque em 91 milhões de reais. Inclusive, nós já incluímos nesse valor, para 2016, a operação de crédito aprovada aqui recentemente pela Câmara, junto ao BDMG, dos 7,5 milhões de reais, cujo contrato foi assinado essa semana. Então, em relação a 2015, a previsão para 2016 é que haja uma redução de 13,5% em termos relativos. Isso vai significar, em valores absolutos, uma redução de pouco mais de 11 milhões de reais, né? Nos exercícios de 2017, 18 e 19,
a redução é um pouco mais acentuada em relação a 2016, porque aí, nesses 3 últimos exercícios, nós não temos ainda como estimar qual será o montante de restos a pagar processados, né? Por isso que também os valores são um pouco menores, estão numa tendência de queda. Tá? Com relação ao cumprimento, né, do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade, é determinado que a administração pública faça uma previsão dos seus passivos contingentes, né? O que pode, na realidade, interferir negativamente na execução orçamentária e financeira no exercício de 2017. Então, estas são os riscos, né, fiscais que a Secretaria da Fazenda está prevendo que possa vir a acontecer em 2017, que possa impactar negativamente no curso da execução orçamentária e financeira. Então, nós estamos estimando, com esses itens aí, 4 itens, né, praticamente, um risco fiscal de cerca de 6,7 milhões de reais, que foi o valor que vocês observaram no quadro de arrecadação, de previsão de arrecadação, que foi mostrado anteriormente. Esse próximo quadro, ele procura sintetizar, ele está sintetizado, são muito mais itens, né? Mas para consolidar num só quadro, vocês podem perceber que a estimativa de renúncia de receitas da Prefeitura com todos esses itens que constam aí no quadro, como vocês podem observar, deve atingir mais de 16 milhões de reais, né? Que são leis ordinárias que foram aprovadas aqui pela Câmara ao longo de vários anos e que beneficia vários setores e segmentos da população, principalmente segmentos da população de menor e de baixa renda na cidade. Só um dado adicional, que não consta aí, mas eu acho interessante, é que praticamente quase 94% da renúncia advém do IPTU e do ISS. Do ISS, 54,5% e do IPTU, 39,3%, que soma quase 94% desses 16,4 milhões de reais que está na última linha aí no total. O ITBI, 5,3%, né? E outras renúncias, cerca de 1%. Então, na realidade, a renúncia de receitas ou despesa da Prefeitura praticamente são termos análogos, né? A Prefeitura deixa de arrecadar em benefício de segmentos desprotegidos aí da população ou de setores, pessoas jurídicas que a cidade pretende incentivar. O próximo quadro é um quadro que geralmente é apresentado, que ele procura apresentar a variação de todo o patrimônio, né, da municipalidade, né? Então, no caso aí do exercício fechado, né, 2015, esse patrimônio ele é tido como móveis e imóveis, né? Então, o patrimônio que fechou em dezembro de 2015 da Prefeitura como um todo é de cerca de 732,4 milhões de reais, né? Patrimônio bastante significativo. Por último, eu gostaria de mostrar esse quadro
que ele tem uma relação muito grande com um alerta, né, que a Secretaria da Fazenda gostaria de fazer aqui para a Câmara, né? Esse gráfico ele é muito ilustrativo, porque ele mostra a receita total líquida do município, né? A receita total líquida, como eu já comentei, é a receita corrente mais a receita de capital menos a retenção para o Fundeb. O que mostra esse quadro, né? Ele mostra que, basicamente, desde 2010, a receita da prefeitura, a receita total líquida da prefeitura, ela vem crescendo, né? Mas observem que a partir de 2015, quando a economia brasileira entra num processo mais recessivo, a arrecadação total líquida da prefeitura acompanha essa retração e começa a cair. Observem que de 2009 a 2016, nós estamos apresentando o primeiro quadrimestre. Então, é janeiro a abril de cada um desses exercícios, né? Observem que em 2016, a arrecadação do primeiro quadrimestre atingiu 167,1. Se vocês forem observar em 2012, é a mesma arrecadação. Aí esses valores estão corrigidos pelo IPCA. Ou seja, nesse primeiro quadrimestre de 2016, a arrecadação da prefeitura regrediu 4 anos. Agora, quando a arrecadação cresce, a despesa também cresce. E os senhores sabem que o gasto público é extremamente rígido. A prefeitura não pode reduzir salários. A prefeitura de Poços é uma das prefeituras que mais despende recursos com a área da saúde. Está gastando hoje de 35% a 38% das suas despesas com a saúde. Vai precarizar a área da saúde? Vai precarizar uma área como a saúde, que durante esse período construiu 10 equipamentos de saúde, ou da educação, que construiu 4 centros de educação infantil, uma escola e transformou o SESI numa escola? Só para citar 2 exemplos, né? No caso da saúde, eu acho que a preocupação ainda é maior, principalmente pela medida econômica que o ministro da Fazenda anunciou antes, de limitar o crescimento do gasto público à inflação medida no ano anterior. Veja bem o quanto isso vai impactar a área da saúde, doutora Regina. A senhora que é sabedora do teor da emenda constitucional 86, de 2015, que diz o quê? Ela estabelece crescimento contínuo percentual da receita corrente líquida da União a ser destinada para a saúde, de 13,2% a partir desse ano a 15% no 5º ano, né, a partir de 2016. Um outro dado, esse não está na apresentação, que eu gostaria de passar, é um problema muito grave, muito sério, que está afetando muito a questão financeira da cidade. Aliás, eu gostaria de elogiar, eu li todo o conteúdo do trabalho da Comissão Especial de Inquérito relativamente aos precatórios, né? Um problema complicado que está afetando muito a economia da cidade, da prefeitura. Eu só gostaria de passar um dado para vocês. De 2009
a 2015, em valores atualizados, ou seja, 7 anos, a Prefeitura já despendeu mais de 54 milhões de reais com precatórios, aí incluídos CEPREC, requisitórios de pequeno valor, dentre acordos que foram feitos com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público do Trabalho, e outros encargos que envolvem o pagamento de precatórios, né? FGTS, INSS, sucumbência, etc. E, considerando esse valor, desse valor aí de 54,1 milhões, na gestão passada, 2009 a 2012, 4 anos, foram pagos 25,5 milhões de reais. Nos 3 primeiros anos da gestão do prefeito Heloísio, já foram gastos 28,6 milhões de reais. Em 4 anos da gestão passada, 25,5 milhões. Em 3 anos da atual gestão, 28,6 milhões. 3,1 milhões a mais, com 1 ano a menos. Essa recente medida tomada pelo STF, impondo aos estados e aos municípios pagar o estoque da sua dívida judicial em 5 anos, está sendo muito onerosa para a cidade. A título de CEPREC, o município está com mais de 25 milhões de estoque de dívida judicial. Isso está sendo pago e será pago até 2020, a partir desse ano, de 2016 a 2020. Isso vem onerando muito, né? Então, somente com essas informações, a gente gostaria de estar passando para vocês o quadro de dificuldades financeiras que a Prefeitura está atravessando. Não só a Prefeitura de Poços, mas como a maioria das prefeituras do país. E estados também, né? Como o do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o próprio estado de Minas também está atravessando dificuldades, está parcelando salários, o de Alagoas, dentre outros aí. Então são esses os desafios, né, que a administração do prefeito Heloísio tem e precisa fechar as suas contas esse ano, para não descumprir o artigo 42, né, que estabelece que todo restos a pagar, todos os compromissos não pagos da Prefeitura, até 31 de dezembro, e que deverão ser pagos no 2017, é necessário deixar a disponibilidade financeira em caixa, como também esses desafios vão ser postos também para a próxima gestão, e que talvez até gestões mais longínquas, né? Então, esse quadro que a gente gostaria de passar para vocês. Qual é a saída para isso? A saída é procurar harmonizar, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal, não é do governo, não tenho a posição do governo, mas é uma posição mais pessoal. Eu acho que precisa compatibilizar um ajuste do lado da despesa, aonde é possível, né, cortar, aonde é possível racionalizar, e um processo de ampliação de receita. Acho que não tem saída fora disso. Aliás, os senhores devem estar acompanhando, recentemente está tramitando no Senado Federal um projeto de lei, número 46, do senador Fernando Bezerra Coelho, que dispõe sobre uma emenda à Lei de Responsabilidade Fiscal, determinando que os municípios atualizem a planta genérica de valores a cada 4 anos.
estabelecendo que essa atualização deva se dar sempre no primeiro ano de gestão, né? Caso contrário, a administração vai estar descumprindo a lei de responsabilidade e sujeita a ter vedações com relação às transferências voluntárias do Estado e bem como também da União. É possível que esse projeto de lei seja aprovado, né? A gente está acompanhando e, evidentemente, que vai se transformar numa exigência. Mas há outros espaços, né, para que outras fontes de receita, como o ITBI, o ISS, taxa de localização, dívida ativa, né, outras receitas de competência do município, seja melhorada a gestão. Então era isso que eu gostaria de estar transmitindo para vocês. Espero que não tenha assustado, mas essa realidade é importante estar passando, né? Até porque, como contornar isso, né? É por isso que, por outras razões, que a gente precisa fazer uma gestão de caixa muito rígida, né? Porque se a gente soltar muito pagamento, né, vai chegar no mês, não vai ter recurso para pagar a folha de pagamentos ou outras despesas essenciais. Então, a gestão de caixa, represando pagamentos, né, e, por outro lado, reduzindo significativamente a capacidade de investimento do município. O município está crescendo, a população está crescendo, só que a infraestrutura da cidade não está acompanhando. Por quê? Porque a capacidade de investimento do município hoje é de 5%, 3%. Quando, na realidade, o ideal é que essa capacidade está andando lá na casa dos 10% em diante, né? Mas é isso, estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Não tem perguntas aqui na mesa. Então, não havendo ninguém na plateia que queira se manifestar também, vou passar então a abrir para os vereadores que queiram fazer as suas considerações. Vereador Jonei. Senhora presidente, senhor secretário, Camila, boa noite. Secretário, vereadora, vereadores, público presente. O senhor secretário, eu queria saber do senhor o seguinte: existe previsão para a modernização da estrutura administrativa da funerária, devido aos acontecimentos ocorridos recentemente? E outra coisa, existe previsão na LDO para a construção do pier do Bortolã? Tem viabilidade para 2017? Obrigado. Respondendo à indagação do vereador Jonei, a Secretaria da Fazenda, com a ajuda de diversos funcionários, inclusive da própria Camila, né, a diretora da área de orçamento, nós procuramos tentar viabilizar uma licitação para prestação de serviços de locação de máquina de cartão, né, para serem colocados essas máquinas no serviço funerário, nas termas, funerária, esqueci o nome. Balneário. O balneário, o SEASA
São 5 a 6 máquinas, né? Na primeira tentativa, ocorreu um questionamento de uma das operadoras de cartão de crédito. Aí nós procuramos corrigir o edital, juntamente com a área de suprimentos. Recentemente, acho que foi uns 15, 20 dias, foi republicado. A mesma operadora de cartão de crédito entrou com outro questionamento, esse insuperável. A operadora de cartão, ela exigiu que a prefeitura consentisse que a taxa, uma taxa que incide sobre cada operação, que é uma tarifa bancária praticamente, fosse descontado do valor da operação. Isso não é possível, né, para a administração pública, porque caracteriza uma despesa sem prévio empenho. Então, na realidade, inviabilizou a possibilidade da administração direta contratar esse tipo de serviço. Além disso, felizmente, já foi concretizado, foi levado a fibra ótica até a funerária, né? E foi disponibilizado a geração de guia de arrecadação pela própria funerária. Isso significa que a funerária vai transacionar muito menos recurso em espécie, né? E também com essa ação de gerar a própria guia de arrecadação, uma grande quantidade de cheques, né, será também, não será mais recebida pela funerária, porque, na realidade, os funcionários que atendem o público que toma serviços na funerária vai, de certa forma, estimular o tomador de serviço a pagar pelo serviço contratado através da guia de recolhimento do valor do serviço a ser prestado pela funerária. Além disso, está em curso a aquisição de 2 equipamentos de informática mais modernos, justamente para agilizar a emissão dessas guias de recolhimento lá por parte da funerária. Teve 1 ou 2 funcionários da funerária que receberam um treinamento durante um período aí, um pouco mais de um mês, aqui na Secretaria da Fazenda, já estão habilitados a emitir essa guia de recolhimento. Então, vereadora, o que caminhou no sentido de procurar tornar o sistema mais transparente foram essas 2 ações. Infelizmente, o cartão de crédito não foi possível viabilizar até o momento devido a essa exigência feita por essa operadora de cartão de crédito. Com relação à questão do PIR Bortolã, acho que consta da LDO, mais uma vez, como prioridade. E deverá, evidentemente, constar na proposta orçamentária que deverá ser encaminhada para apreciação da Câmara aqui no final de setembro. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhor secretário, Camila, senhores vereadores. Senhor secretário, existe ali, quando é proposta o orçamento, vamos dizer assim, né, da Câmara Municipal, de 16 para 19, mas uma queda da Prefeitura de 500 para 400, será que, por gentileza, poderia voltar, até para que a gente possa entender, porque... Isso, de 500, isso, orçada, e 2017 a Prefeitura tem uma queda para 495,
Isso em função do quê? Se houve um aumento assim tão substancial da Câmara, né? E essa queda da Prefeitura Municipal, por gentileza. E eu gostaria também, já deixando as perguntas feitas, esses 94% que o senhor coloca, que é dado, né, pelo IPTU e pelo ISSQN, aí, em função de um auxílio aos setores, né, da população e dessa parte toda, se há também, eu não vi ainda, né, se há alguma proposta nessa parte tributária de como é que a Prefeitura pretende, nesse período aí, tirando os números de correção que são necessários, manter a sua arrecadação tributária. Se me permite sentar, só para facilitar-lhe a resposta. Então, com relação ao quadro que mostra a distribuição, vereadora, dos recursos previstos, né, para 2017 em diante, 18 e 19, são dados extraídos do PPA, né? Então, são informações, no caso da Câmara, e no caso também excetuando essa Prefeitura, né? A nossa previsão da Secretaria da Fazenda nos levou a ter essa premissa, né, de que, no caso do orçamento estimado para a Prefeitura, no âmbito aqui da LDO, estaria apontando essa redução de quase 6%, em 2017, comparativamente a 2016, que também é uma previsão e não deverá acontecer, porque, na realidade, a arrecadação ela vem caindo. Quando nós apresentamos aqui na audiência passada o cumprimento de metas relativas ao primeiro quadrimestre, foi exposto que a arrecadação caiu em termos reais no primeiro quadrimestre 2%. Então, a tendência até o final do ano é que haja uma queda de arrecadação. E nós não temos uma perspectiva muito boa para a previsão de arrecadação para o próximo ano. Então, a nossa previsão, que por cautela está sendo feita, leva a essa redução de 6%. Então, está aí essa previsão. Como eu disse, ela pode ser revista agora na elaboração da proposta da lei orçamentária para 2017, que será entregue aqui na Câmara no final de setembro, de acordo com a evolução dos indicadores aí da economia brasileira, caso eles melhorem. Mas a previsão nossa, de momento, seria essa redução no orçamento da Prefeitura para 2017, nesse valor. Vou pedir vênia aos meus colegas vereadores, e acabou de chegar aqui a pergunta, embora já estejamos vereadores, mas vamos priorizar a população aqui presente, especificamente representando aqui o Conselho Tutelar, a Marcela e a Andréia, que nós já conhecemos, faz uma pergunta ao senhor, secretário. O seguinte: o senhor colocou que a saúde em Poços de Caldas evoluiu, mas na área da criança e do adolescente, que, segundo a Lei Federal 8.069, deve ser uma prioridade absoluta. Não existe o atendimento especializado, especificamente de neurologia, psiquiatria, no CAPS 1.
Essas especialidades serão contempladas na próxima LDO? Respondendo a... Desculpa, antes de eu responder, quero só registrar a presença aqui do Sebastião Nogueira, Tião Cascudo. Obrigada, ex-vereador, muito obrigada pela presença. Também já justificar a saída do vereador Tiago Cavelanho, que teve que ministrar as suas aulas, né? Fica à vontade, secretário. Eu acho que a pergunta é da maior importância. Eu não disponho de informações detalhadas a respeito dessa ação específica que é desenvolvida pela Secretaria da Saúde. O que a gente procura repassar para os senhores e para as senhoras com relação à alocação de recursos, a prioridade que a administração do prefeito Heloísio está dando para a área. É evidente que é uma fatia muito significativa do orçamento da prefeitura que é aplicado na área da saúde. Haja visto que a Constituição estabelece, no mínimo, 15%. E a prefeitura de Poços está aplicando mais do que o dobro, né, desse percentual mínimo estabelecido pela Constituição na área da saúde. A saúde na cidade, ela vem tendo avanços significativos, mas precisa, evidentemente, avançar muito ainda, né? Há ainda muitos desafios, né, a serem solucionados. Agora, eu acho que eu não estaria habilitado e com subsídios necessários para estar adentrando com relação a todo o programa, né, que é cumprido pela Secretaria da Saúde no que tange a fatia do orçamento que é destinado para o atendimento de criança e adolescente. Acho que a doutora Fátima, acho que ela teria imensamente muito mais condições do que eu de estar falando sobre isso. Então, infelizmente, eu não possuo subsídios para estar aprofundando com relação a esse assunto específico. E só para responder a segunda questão que a vereadora Maria José colocou com relação à questão da isenção, é evidente que todas essas isenções que foram aprovadas aqui pela Câmara, que beneficia diversos segmentos da sociedade da cidade, tem a sua importância, a sua preponderância, a sua prioridade. Agora, é evidente que cabe à Secretaria da Fazenda, que vai prover de recursos toda a administração, procurar compensar isso, né? Compensar isso tanto do lado da despesa, racionalizando a despesa, como também tendo propostas para ampliar a arrecadação. E a ampliação dessa arrecadação se dá, evidentemente, dentro daqueles impostos, né, de competência do município, né? Alguns dos quais, algumas das propostas encaminhadas aqui para a Câmara, que foram apreciadas aqui pelos senhores, pelas senhoras vereadoras, né? Agora, no futuro, evidentemente que é necessário uma melhoria da gestão da arrecadação, como também o encaminhamento de outras propostas aqui, visando aperfeiçoamento da legislação tributária, né? E também procurando viabilizar a ampliação da arrecadação pública em função do próprio quadro de situação que nós procuramos apresentar aqui de uma forma muito rápida. Tem uma segunda pergunta também lá do Conselho Tutelar, secretário. Os gastos relativos às despesas, hoje 2 conselhos, né, tutelares, eles estão na previsão
orçamentária, nesse caso, especificamente, estão contemplados na LDO? Que o orçamento é só no final do ano, a lei orçamentária. Desde a constituição, né, dos conselhos, né, isso é constituído por lei ordinária, a partir do momento da aprovação da lei ordinária, consequentemente, em todos os orçamentos da cidade, estarão consignados recursos para atender as despesas dos conselhos. Ok. Então, não havendo mais perguntas do plenário, vou voltar aqui para os nossos vereadores. O vereador Paulo Tadeu agora com a palavra. Eu só queria fazer algumas considerações aqui, sobretudo em relação a algumas questões que foram colocadas anteriormente, até para a gente enfim, socializar essa questão. Foi perguntado aqui pelo vereador Jonei sobre a construção do pier. Ele está no anexo da proposta da LDO. Ele é o item 27 do capítulo 5, áreas urbanas. Então, está previsto. A outra também com relação ao serviço funerário municipal, no capítulo da administração, o item 21, modernizar e equipar o serviço funerário municipal. Com relação à questão colocada aqui sobre a criança e o adolescente, então, no capítulo da saúde, que é o capítulo 2, item 6, implementar em conjunto com a Secretaria de Educação o programa Saúde na Escola, em consonância com as portarias do Ministério da Saúde. 7, fortalecer o programa de atenção domiciliar em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde. 10, implementar a rede de atenção psicossocial com aperfeiçoamento do CAPS e CAPS-AD em consonância com as portarias do Ministério da Saúde. 11, implementar o programa de enfrentamento do crack e outras drogas em parceria com a Secretaria de Promoção Social, com outras secretarias municipais, com a sociedade civil organizada. 13, implementar a atenção materno-infantil integral em consonância com as diretrizes, ações e indicadores da rede cegonha do Ministério da Saúde. 15, aperfeiçoar o atendimento do Centro de Especialidades Odontológicas. 16, ampliar e aperfeiçoar o atendimento dos núcleos de especialidades médicas e os serviços de apoio diagnóstico. Então, isso aqui é o que está na LDO, do ponto de que existe uma preocupação com as nossas crianças e adolescentes. Com relação a algumas especialidades médicas, a gente tem que também compreender que, por mais esforço que faça o poder público, há algumas especialidades médicas que não estão disponíveis. Quer dizer, você, por mais que queira fazer concursos, fazer contratações, há algumas especialidades que não se dispõem a trabalhar para o sistema público, entre elas, essas que foram levantadas aqui. Isso não significa que haja uma desídia, um descaso do poder público com a criança e adolescente, porque nos outros investimentos, há também um outro item aqui, que passou, mas não é que é importante também, mas eu também não lembro, que trata da questão vacinal, da cobertura vacinal. Aqui, implementar o programa de imunização de acordo com o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Então, mas não significa desídia, porque quando você tem uma administração que constrói 10 novas unidades básicas de saúde, que é a estratégia de saúde da família, né, você está atendendo a família como um todo, aí a criança e o adolescente. Quer dizer, há uma preocupação, há um foco na criança e no adolescente. Quando você investe em unidade básica de saúde, quando você trabalha com a cobertura vacinal, você tem um foco na criança, no recém-nascido e na criança, né? Então, quando você implementa essas políticas públicas mais gerais, você tem essa situação. Por exemplo, nós temos, dentro dessa área de promoção social, você tem essa política de territorialização dos problemas da promoção social e da retomada da família como núcleo de atenção à criança. Isso é uma política essencial, uma política fundamental, de modo a fazer com que as famílias e a criança possam se reencontrar com a criança.
né? Tanto é que nós já temos situações de desabrigo no bom sentido, quer dizer, as crianças sendo desabrigadas para reintegrar-se à família. Então, existem políticas que têm foco na criança. Então, isso é importante colocar, porque passa a impressão que se não tem psiquiatra, se não tem neurologista, não está olhando para a criança. Não é isso, não. Você tem todo um leque de políticas públicas com esse foco, mas especificamente você tem especialidades médicas de difícil contratação, né? A doutora Regina sabe que, inclusive, a pediatria hoje é de difícil contratação, né? A neuropediatria, então, nem pensar, né? Então, existem especialidades que não estão, ou por número pequeno de profissionais, ou por outras razões, que não se integram ao sistema único de saúde, trazendo consequências e preocupações legítimas, como essas que foram levantadas aqui pelos integrantes do Conselho Tutelar. Mas, no mais, eu queria apenas fazer esses comentários, e a pergunta que eu ia fazer, a da professora Zezé já fez, eu também estranhei aquele descompasso entre a redução e o aumento do orçamento da Câmara, mas já entendi perfeitamente a razão pela qual isso aconteceu. Então, cumprimentar o Nestor, cumprimentar a equipe da Secretaria da Fazenda, né? Achei bastante prudente a projeção, muito correta, isso dá um instrumento muito seguro para a tomada de decisões no município. Nós vamos realmente viver o ano que vem um período crítico, né? E essa projeção segura, essa projeção quase conservadora, né? Ela dá realmente condições para que a gestão, o próximo gestor, o próximo mandato, tenha condições de tomar decisões com segurança relativamente à questão do orçamento do município. Muito obrigado. Bem, mais nenhum vereador quer se pronunciar. Eu gostaria também aqui agora de ter a minha participação aqui nessa importante audiência pública. Primeira questão que eu gostaria de colocar, secretário, quando se diz aqui de um aumento de arrecadação de 1 para 1,5, baseado em quê? Baseado em quê? Quais são os indicadores, o critério para esse aumento de arrecadação de 1,5%? Essa é a minha primeira pergunta. A mesma pergunta... É sobre eficiência? Oi? É sobre eficiência? Só para eu entender. Não, É sobre a eficiência? Exato. Sobre a eficiência. Quando se coloca esse aumento, como que foi feito esse cálculo, e quais os indicadores, enfim. Segundo, na mesma vertente, em relação à redução da dívida, qual também é o critério e o indicador nessa questão? É claro aqui, notório, não é todas as vezes que vamos falar de LDO, de orçamento, da importância de se aprimorar a arrecadação. Aí, no artigo 23 da LDO, fala-se da implantação, secretário, que eu acho que é fundamental, que é o sistema de informações de custos. Porque, através de um sistema de informação de custos, inclusive que isso é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e até hoje nós não conseguimos ter êxito. Nesse importante, eu acho que até a instrumentalização para um controle mais efetivo das despesas e receitas por central de custos. Hoje todo mundo sabe que uma gestão eficiente, ela passa por centro de custos. Então, essa é uma questão que eu queria também deixar colocar aqui. A outra questão, que eu acho que é fundamental também,
e que até o presente momento nós não observamos algo efetivamente na busca disso, que é a questão do sistema de fiscalização, que, a meu ver, está muito aquém das necessidades do município. Teve oportunamente aqui, há um mês atrás, um anteprojeto do vereador Paulo Tadeu, que está lá com o prefeito, que eu espero que ele transforme em projeto de lei, que é uma agência de fiscalização na cidade, porque a forma que as coisas acontecem em relação à fiscalização, que, para mim, estão extremamente fora da contemporaneidade, da necessidade do nosso município. A outra questão é em relação, e aqui é importante até mesmo para a reflexão dos vereadores, que é a questão da atualização da planta genérica de valores. Fundamental para a receita do município, justa, que leva a uma equidade para atendimento da demanda da população. Então, mais uma vez, se fala que, muitas vezes, os aspectos políticos se sobrepõem a uma verdadeira necessidade do município. Então, fica mais uma vez registrado aqui, porque isto é fundamental para atender a tudo que nós aqui vivemos solicitando, e a população nos procura e nos cobram, não só o legislativo, como também o executivo. E aí, nessa posição, secretário, eu novamente falo que fora de tudo aqui se encontra algo importantíssimo, que o senhor não concorda comigo, nunca concordou, que é em relação à CEFEM. Mais uma vez aqui, eu vou deixar registrado nos anais dessa casa, todos os anos, desde 2009 que eu estou nessa casa, eu falo da importância de se buscar efetivamente, com todas as dificuldades, esta importante compensação, que seria muito, muito importante para o município, e que, infelizmente, não só nessa gestão, mas a gestão anterior, desde que eu estou aqui na Câmara, não se mobilizou efetivamente para resolver esse problema. Isso é uma crítica que eu faço, quero que fique registrado nos anais dessa casa. Sei que o senhor não concorda, sei que o senhor acha que isso não é importante para o município, mas eu continuo na tese que é importante, sim, e que deveria se buscar instrumentos para que o município pudesse ter, pelo menos, um pouco mais de respeito em relação a isso, porque isso faz falta, sim, no dia a dia, para atender as demandas da nossa população. Então, esse é apenas um comentário, porque eu já até sei a sua posição. Outra coisa que eu queria colocar aqui, que no artigo 49, secretário, da LDO, que dispõe sobre a concessão de auxílios e subvenção social, novamente fica aqui também registrado a importância de ter lei autorizativa do Legislativo. Né? Simplesmente por existir a dotação orçamentária, não significa que não tenha que ter autorização legislativa. Então, é uma lacuna que eu acho que passou da hora de ser corrigida. Então, fica também aqui o meu alerta, mais uma vez, sobre essa questão que já foi feito aqui, pedido de informação e tudo mais. Isso está no artigo 49. Tá? A outra questão que eu gostaria de pontuar, aí mesmo na vertente do centro de custos, a criação, que eu acho que também são instrumentos, secretário, que eu acho que melhoraria, auxiliaria na gestão pública, né? Que seria também, que está aqui no anexo 1, inclusive, que é a central de empenho, também, que eu acho que verteria para o auxílio a essa importante situação de receitas e despesas. É claro que, no caso do empenho, vai controlar mais a questão da despesa. Então, também é uma situação que eu queria aqui pontuar. Fiquei assustada, mais um pouco, né, já estou, em relação aos precatórios, essa sangria, né? Essa é uma sangria aí do município,
que impacta aí no atendimento também às demandas da população. Vi aqui que nessa gestão, sei onde que eu anotei, 28 milhões, não é isso? Em 3 anos. Bom, mas é algo que, o que está sendo feito efetivamente, fizemos aqui agora, há pouco tempo, a SEI, que eu espero que sirva de norte, de orientação, de alerta, para que as coisas não continuem acontecendo. E as informações que a gente tem, secretário, que independente da SEI, que as coisas continuam acontecendo. Continua deixando o município numa situação de fragilidade absoluta em relação a dívidas trabalhistas e precatórias. Então, é realmente muito preocupante esta situação. Não sei quais os instrumentos mais legais que poderia ser feito de imediato, mas eu acho que também a questão da fiscalização, por exemplo, de horas plantão, de uma série de coisas em relação à saúde, teria que ser muito mais austera, para que não aconteça salários exorbitantes, como nós observamos por aí, em relação a isso. Então, eram essas minhas considerações, para que o senhor pudesse aí também dar as suas respostas. Obrigada, secretário. Bom, foram várias considerações feitas pela doutora Regina, a gente vai procurar respondê-las. Como a Secretaria da Fazenda estima a eficiência da arrecadação da Prefeitura? Esses percentuais para 2016, para esse ano, e uma redução para 2017 e 2018, é que a expectativa de hoje que nós temos de estimar esse 1% é que não haja nenhuma alteração na legislação tributária. Evidentemente que, caso ela venha a acontecer, essa eficiência da arrecadação da Prefeitura, tendo em vista aperfeiçoamentos que possam vir a ser feitos na legislação do IPTU, na legislação do ITBI, na legislação do ISS, de taxas, né? Isso, naturalmente, que vai ampliar a arrecadação do município, e essa perspectiva, ela deve crescer durante esse período aí. Será revisto esses percentuais modestos e eficiência da arrecadação da Prefeitura, né, caso haja a aprovação aqui pela Câmara de eventuais propostas que o Executivo, porventura, encaminhe durante esse período para apreciação aqui dos senhores e senhoras vereadores. Com relação à redução da dívida municipal, quando nós, da Secretaria da Fazenda, apresentamos as metas do primeiro quadrimestre de 2016, nós informamos que a Prefeitura formalizou um aditamento de uma dívida que foi contraída em 2000, que consolidou diversas outras operações de crédito que a Prefeitura havia contratado com outras instituições financeiras. Consolidou tudo no Banco do Brasil, que é o agente financeiro da União, e com isso, com esse aditamento, em função de uma lei complementar aprovada em 2014, regulamentada agora no final de 2015, que criou benefícios de desconto na dívida, mudou o indexador que corrigia essa dívida, né? Então beneficiou
alguns municípios no país, bem como também estados, principalmente estados e municípios mais endividados. Mas aqui no sul de Minas, por exemplo, só 3 municípios foram beneficiados com essa lei complementar, aprovada em 2014, que foi Poços, Andradas, Pouso Alegre. Para vocês terem uma ideia, o município estava despendendo algo em torno de R$200 mil mês para pagar esse financiamento que foi consolidado no Banco do Brasil. E estava com um estoque de dívida, por conta da consolidação dessas operações, em torno de 14, 15 milhões de reais, né? Em razão desse aditamento que foi assinado pelo prefeito Aloysio agora em março, essa dívida virou fumaça, desapareceu, né? E o município ainda ficou credor da União, em cerca de 750, 800 mil reais, que a prefeitura está aguardando a União liberar. Então, por conta do abatimento dessa dívida, que em 31 de dezembro ela montava algo em torno de 14 a 15 milhões, né, é que propiciou em grande parte, essa redução do estoque da dívida, que se encontrava num patamar, acho que de 105, né, em 31 de dezembro de 2015, e reduziu agora para 91, né, 91,8 milhões. Tem também influência, sempre influencia com relação à questão dos ativos financeiros, né, bem como também de réis a pagar processado. Mas no caso da dívida bruta, vereador Regina, a redução se deu basicamente em razão desse abatimento dessa dívida, bem como também pagamentos que ocorreram nesse período. A questão do sistema de informação de custos é essencial, é muito importante, é prioritário, é um instrumento importante para melhorar principalmente a gestão da despesa, né? Infelizmente, ainda a prefeitura, até aqui, não teve pernas para implantar. Eu acho que isso necessita da contratação de um serviço especializado. Eu acho difícil isso ser viabilizado somente com servidores. Do município que eu vim, esse sistema foi implantado, com alguns resultados positivos. Quem dá toda a consultoria e o suporte é a Fundação Getúlio Vargas, né? Melhorou bastante a apropriação de custos por unidade da prefeitura, né? Então, a gente teve uma transparência maior com relação às despesas com folha e as despesas com manutenção, as despesas com investimentos. Se melhora bastante a performance da administração pública. Só que até aqui, infelizmente, não houve possibilidade de se implantar aqui na prefeitura. Está se perseguindo, né? É uma prioridade. Isso poderá ser, no curto prazo, ser implementado. Com relação à alusão ao sistema de fiscalização, eu não entendi muito bem se envolve outras fiscalizações que não aquela de competência da Secretaria da Fazenda, que é a fiscalização tributária, né? Sobre a fiscalização tributária, a gente pode até estar respondendo, né? Acho que são poucos fiscais que a Secretaria da Fazenda dispõe, fiscais tributários. Hoje é em torno de 10 fiscais, é insuficiente, seria necessário incrementar um pouco mais esse quadro de fiscais. Não obstante, a prefeitura está investindo em sistemas eletrônicos de controle de fiscalização, como é o caso
do ISS, né? Mas, não obstante isso, seria necessário incrementar um pouco esse quadro de fiscalização tributária. Eu não saberia avançar muito, porque eu não conheço em detalhes as demais fiscalizações de competência de outras áreas da Prefeitura, como é o caso da fiscalização da Secretaria da Saúde, de serviços Meu foco públicos, é no tributário, meio secretário. ambiente, né? O foco foi no tributário, quando eu perguntei. Eu citei a agência, que foi um anteprojeto que foi encaminhado ao prefeito, mas o meu foco aqui é tributário. Não é outro tipo, não é de código de postura, de vigilância sanitária, nada disso. É apenas tributário mesmo. Então, na Secretaria da Fazenda, a gente tem procurado viabilizar a participação dos fiscais tributários em eventos que são realizados em outros municípios, né? Até para que tenham contato com outras experiências, o que de fato está ocorrendo hoje a nível da administração pública. Inclusive, no momento está ocorrendo um encontro, né, de contadores públicos, que iniciou ontem, lá no Hotel Minas Gerais, inclusive com o patrocínio da Prefeitura, da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado. As palestras estão sendo de elevado nível, né? Ontem, por exemplo, estiveram aqui na cidade o secretário de Planejamento da Prefeitura de Belo Horizonte, bem como também o secretário adjunto de Finanças, também da Prefeitura de Belo Horizonte, que fizeram uma apresentação muito boa a respeito de dicas com relação a melhorar a arrecadação e planejamento público. Com relação à atualização da planta, eu acho fundamental, né? Mas eu acho que não deve só residir nisso, não. Eu acho que é importante também a cidade passar por um recadastramento, né? A princípio. Acho que tem muitos imóveis na cidade que hoje estão fora do cadastro da prefeitura, né? Então é fundamental que, no mínimo, né, seja viabilizada a atualização da planta genérica, que está 20 anos defasada. Então existe uma realidade no mercado hoje imobiliário muito diferente da realidade que está no cadastro imobiliário da prefeitura devido a essa defasagem. Doutora Regina, eu sinto lhe informar ou desapontar a senhora, mas eu estou revendo a questão da CEFEM. Eu acho importante que haja um incremento da arrecadação do CEFEM. Eu só colocaria 2 propostas e a senhora poderia ajudar muito. Eu acho que a fiscalização, ela deveria não ser da União, mas do Estado. Eu acho que melhoraria muito a eficiência, né, da fiscalização da área mineral, do Estado que mais explora essa atividade econômica do país. Pará também tem uma participação grande. E outra, doutor Regina, eu acho que o Congresso Nacional deveria rever a base de cálculo da CEFEM. Não deveria ser o faturamento líquido, mas sim o faturamento bruto. Aí sim, os municípios seriam muito mais beneficiados. E, naturalmente, essa fonte de recursos teria um incremento significativo para os municípios, né? Com relação à concessão da subvenção social, não vemos nenhuma dificuldade em harmonizar as considerações que Vossa Senhoria colocou. A questão da central de empenhos, eu tenho uma certa dúvida, né, com relação à funcionalidade que ela pode oferecer em termos de racionalidade com relação à agilização
da despesa pública, né? Eu acho que é importante, pelo menos, que duas áreas que são responsáveis por grande parte da despesa pública, né, que é a saúde e a educação, terem autonomia para executarem as suas despesas, né? E no caso da saúde, até, na minha opinião, deveria ter a autonomia de pagar essa despesa também, né? De certa forma, não centralizar na fazenda esses pagamentos, justamente para agilizar. A dinâmica na saúde é muito diferente das demais áreas, né? Está lidando com pessoas. A saúde não pode aguardar todo um processo administrativo longo para aquisição, por exemplo, de medicamentos ou de outros insumos importantes utilizados nos equipamentos de saúde, né? Então, acho que a saúde ela deve ter uma autonomia diferenciada com relação aos outros órgãos, né? Ela deve executar a sua despesa, ela deve licitar, ela deve ter autonomia para licitar, realizar a sua despesa, bem como pagá-las também, né? Diferentemente das outras áreas que não teriam essa autonomia, na minha opinião. Mas no caso da educação, por exemplo, poderia também acompanhar, de certa forma, essa autonomia que, na minha opinião, a saúde deveria ter, no sentido de agilizar, basicamente, as suas compras e bem como também agilizar a execução das suas despesas e pagamentos de seus compromissos, né? Mas, de certa forma, não há nenhuma grande objeção com relação a essa questão da efetivação da central de empenhamentos. Eu só tenho essa opinião pessoal com relação a diferenciação que, na minha opinião, deve ter educação e saúde. Bom, secretário, eu não poderia deixar aqui de dizer que o senhor não me decepcionou, não. Isso não é uma decepção, muito pelo contrário. O senhor mostrou aqui uma nobreza de entender a importância de se buscar a solução em relação à CEFEM. Isso não é decepção para mim, não, muito pelo contrário. Queria dizer que eu não concordo que exista, que o Estado... Eu acho que tem que ter uma revisão geral de toda essa questão da CEFEM. A presidente Dilma, em 2013, ela apresentou ao Congresso toda uma reformulação que está lá, porque não existe interesse em se resolver o problema dos municípios. Não é isso? Não existe interesse. Mas ela apresentou toda uma reestruturação, uma modernização, porque o DNPM é uma instituição falida, não serve para nada, né? Não fiscaliza, tem 3 fiscais para Minas Gerais inteira, não sei se tem menos hoje, né? Não serve para nada. Então, na verdade, os municípios, secretário, que eu gostaria que aí, quem sabe o senhor, na próxima vez, o senhor vai também concordar comigo. Eu já avancei, né? Já avançamos aqui. Concordar comigo que o próprio município ele tem que participar do processo de fiscalização. É o maior interessado. É o maior interessado. Agora, tem uma lei lá, aprovada por esta casa, na legislatura passada, que possibilita, talvez tenha que reformular, fazer um upgrade da lei, está tudo bem, mas que possibilita que o município participe efetivamente da fiscalização. Das guias, por exemplo, secretário, que o senhor sabe como é que é a situação das guias. E, claro, que o município não tem a legitimidade para autuar, mas tem a legitimidade, em parceria com o DNPM, de fiscalizar. Então, eu acho que o mais importante aí não é preocupar se é o Estado, se é a União, na minha opinião, é o município se mobilizar, o município sair dessa situação e, juntamente com o DNPM, que é o que tem aí hoje, né, legalmente falando, embora esteja falido, é o que tem, é o que temos para o momento, né, como diz. Então,
o senhor poderia reaver esta lei, reestudar essa lei, ela tem uma regulamentação, que eu acho que nós poderíamos estar começando a caminhar, caso precise fazer alguma alteração e tudo. A casa, com certeza, está à disposição, viu, secretário, para poder auxiliar nesse sentido. Então, porque enquanto nós estamos esperando os outros fazerem, nós temos nossa parte a fazer aqui também. Então, eu não estou decepcionada, não, muito pelo contrário. A questão do faturamento, não ser sobre faturamento líquido e bruto, concordo plenamente, não tem nem dúvida, né? Inclusive, se cobra sobre os transportes, o senhor sabe que não poderia ser descontado, e uma série de coisas. Então, está tudo muito confuso, muito errado, e quem leva é o município e, em si, a própria população. Então, parabéns aí pela sua altivez de reconhecer que CEFEM é importante. Agora, eu espero que o senhor reconheça que o município também tenha que tomar as suas diretrizes. Demais, agradecer as suas respostas. Eu queria saber se a Elaine está aí. Está aí, Elaine? A Elaine ali. Tá. Eu vou voltar aqui para atender aqui. Mais uma vez, o Conselho Municipal, aí no caso do idoso. O senhor secretário fala. O senhor secretário mencionou a possível medida do ministro da Fazenda de limitar os aumentos com gastos públicos em até o limite do índice da inflação. Na previsão do município, o senhor mostra uma possível redução nos gastos públicos, ou seja, não havendo correção e ainda havendo redução dos gastos, em relação ao ano de 2016. Qual setor ou setores estão tendo seus gastos reduzidos? Elaine, do Conselho Municipal, Elaine Maristelo de Oliveira Dias, do Conselho Municipal do Idoso. É uma boa pergunta, Elaine. A redução do orçamento para o próximo ano, caso seja mantido essa proposta que está sendo apresentada aqui, através da LDO, evidentemente que ela vai recair mais sobre as áreas meio, né? Procurando afetar o mínimo possível aqueles setores que são mais prioritários para o funcionamento adequado da prefeitura. Evidentemente que as áreas sociais elas serão preservadas, os serviços essenciais prestados pela prefeitura serão mantidos, né? Investimentos, geralmente, ele será prejudicado, como vem sendo prejudicado durante esse período. À medida que cresce o custeio da prefeitura, constrói-se, como já foi colocado aqui, 10 equipamentos de saúde, 4 creches, uma escola, uma instalação que é o SESI foi transformado numa escola, Dr. João Monteiro. Num primeiro momento, a prefeitura investe para construir esses equipamentos. Num segundo momento, esses equipamentos construídos, eles precisam ser equipados e eles precisam de pessoas, de profissionais, né? Precisam de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, pessoal administrativo. Nos equipamentos de educação precisa de professores, pessoal administrativo, etc. Essa despesa vai se transformar de investimento para custeio, né? Só estou mencionando 2 áreas. Outras áreas também tiveram investimentos e também esses investimentos, no segundo momento, vão se transformar em custeio. É por isso que hoje, da arrecadação total da prefeitura, cerca de 95% a 97% é custeio, é gasto de custeio. E somente 3% a 5% é despesa de investimento, né? Para viabilizar, por exemplo, esse programa de asfaltamento que está sendo feito na cidade, ele basicamente foi viabilizado com assinatura de convênios e operação de crédito aprovado por essa Câmara, né? Caso contrário, com recursos próprios, seria muito remoto ou quase impossível, na conjuntura atual,
a prefeitura viabilizar um programa dessa magnitude, né? Então, essa previsão, eu torno a repetir, ela poderá ser revista quando da apresentação da proposta orçamentária para o ano que vem. Não vai sofrer, evidentemente, grandes mudanças, mas ela poderá ser melhorada caso haja uma melhoria dos indicadores da economia brasileira para esse ano, bem como uma previsão de melhoria para o próximo ano. Parece que, pelas últimas notícias aí, o crescimento industrial parece que está modestamente crescendo, né? Revertendo aquela previsão de queda de 3,8% do PIB para esse ano. Se essa tendência continuar, evidentemente que os indicadores econômicos vão melhorar e a previsão também da arrecadação deve acompanhar essa melhoria. Eu só quero ressaltar que, na presente proposta, a redução orçamentária ela vai se dar fundamentalmente nas áreas meio, preservando as áreas fim, principalmente saúde, educação, promoção social. Vereador Paulo Tadeu. É só um comentário rápido. Quando nós estamos trabalhando, tratando dessa questão de preservar áreas importantíssimas, né, como educação, saúde, promoção social, é importante que a gente coloque também que toda essa política em nível nacional, portanto, Poços não está fora disso, ela está em risco, porque essa quadrilha que tomou o poder lá, essa quadrilha está falando em reduzir recursos de saúde e educação. Bilhões. Essa quadrilha está falando que só vai ter direito a SUS a família que ganhar abaixo de um salário mínimo. Então, essa quadrilha que está lá é contrária a todas essas políticas sociais. Então, um governo formado de ladrões, que foram às ruas combater a corrupção, mas a rigor que queriam era encerrar as investigações de corrupção no Brasil. Aliás, já é o governo Caicai, acabou de cair mais um ministro agora, o Henrique Alves, né? Do turismo, acabou de cair agora, hoje. Então, é preciso que a gente esteja atento também para enfrentar essa quadrilha e garantir as políticas sociais no Brasil. Bem, não havendo, então, mais perguntas, quer fazer mais alguma consideração, secretário? Não? Está tudo bem? Pode agradecer, fica à vontade. Só agradecer a atenção de todos e nós procuramos, num curto espaço de tempo, passar muitas informações. Foi muito abreviado. A LDO, por exemplo, tem quase 80 artigos, né? Nós não entramos, não mencionamos o anexo 1, o vereador Paulo procurou detalhar algumas áreas, mas todas as secretarias da administração direta, elas possuem metas e prioridades. Então, está tudo consignado no anexo 1 da LDO. São mais de 30 páginas, né? Tem áreas, por exemplo, como o caso da saúde, tem quase 40 metas e prioridades, mais ou menos semelhante à área da educação. Então, não dá para, num curto espaço de tempo, né, a gente adentrar e aprofundar com relação a essas questões, mas quem tiver curiosidade e querer aprofundar, o anexo 1 traz todo o detalhamento de metas e prioridades em cada uma das áreas para a cidade para o próximo ano. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Eu quero agradecer, então, a presença de todos, agradecer àqueles que estão nos assistindo pela internet. Como eu sempre digo, né, uma audiência desse nível, né, importantíssima, para que as pessoas possam fazer suas colocações, sugestões. Infelizmente, né, temos uma plateia aí seleta, porém, poderia estar bem cheia aqui.
Mas nós estamos fazendo nossa parte, né? Executivo, Legislativo, estamos fazendo nossa parte. A gente tem que ter essa consciência, é importante que as pessoas também, antes de fazer suas críticas aí pelas redes sociais, comecem a pensar um pouquinho também nas suas posições, nas suas participações em relação ao crescimento do município, aos problemas do município, à solução dos municípios, ao invés de ficar somente criticando e criando aí situações que não levam absolutamente a nada, a nada. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença e que possamos aí continuar caminhando aí em prol da nossa querida Poços de Caldas. Muito obrigada.